Chegou a hora da entrevista do dia, hoje com Celso Cardoso. Obrigado, Luciana Laerte. Eu converso agora com Cláudio Couto, cientista político e coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da FGV, sobre os trabalhos na CPI da pandemia e as novas denúncias sobre propina na compra de vacinas contra a Covid-19. Boa noite, professor Cláudio Couto. Um prazer enorme em falar contigo novamente. Bom, como é que o senhor analisa os últimos depoimentos? Celso, boa noite a você também. Como é que o senhor analisa os últimos depoimentos na CPI da Covid-19? Me parece que a cada depoimento sobram mais perguntas que respostas. O depoimento de hoje foi particularmente confuso, né? A gente não sabe ainda muito bem o que aquele cidadão foi fazer na CPI. É uma história toda ela estranha. Primeiro, ele é um policial militar em Minas Gerais, da ativa, trabalha numa cidade que é muito distante de aeroportos, mas frequentava Brasília, né? Essa é uma primeira coisa. Frequentava, ao que parece, com muita assiduidade. Então, como é que isso é possível? Segundo, né, a gente tem uma vacina AstraZeneca que é produzida no Brasil pela Fiocruz, né, num convênio com a AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, porque seria necessário ter uma empresa intermediando essa importação de vacinas, se ela poderia se dar diretamente por meio desse convênio. Ainda que uma parte dela não fosse produzida aqui, digamos, um complemento à produção interna, ele poderia vir por meio da própria Fiocruz. É uma segunda coisa estranha. Terceira, o áudio que ele resolveu tocar hoje, né? Ele colocou lá um áudio do deputado Luiz Miranda, que esteve na CPI na sexta-feira passada, e depois se descobriu que esse áudio sequer era desse ano, é um áudio de 2020 tratando de uma comercialização de luvas nos Estados Unidos. Isso fica claro quando a gente ouve áudio, porque ele fala em vender para restaurante, vender para o Walgreens, que é uma rede farmacêutica grande que existe nos Estados Unidos, para o Walmart. Nenhuma dessas organizações compra vacina. Pode comprar luva, pode comprar aspirina, talvez algum outro tipo de remédio, mas vacina não. Então, é toda uma história muito mal contada, o que, claro, né, fez com que houvesse uma série de desconfianças sobre ele, inclusive desconfianças de que ele tenha sido posto ali a mando do próprio governo, da base governista, para tentar tumultuar os trabalhos da CPI, que a gente sabe têm sido muito negativos para o governo do ponto de vista da sua imagem. Porque ele até acabou envolvendo o áudio do deputado Luiz Miranda, que envolveu o nome do presidente Bolsonaro na denúncia da Covaxin. Parecia uma tentativa de desacreditar o deputado Luiz Miranda e, consequentemente, as informações que ele levou à CPI, mas como esse áudio, enfim, ele não trata de vacina, inclusive é engraçado, porque é um áudio que ele o tempo inteiro fala de produto, porque o produto, e aí menciona essas empresas que a gente sabe que são dos Estados Unidos como eventuais compradoras. Por isso que é tudo muito estranho. A gente brincava aqui nos bastidores, porque vemos a previsão do tempo, está muito frio em São Paulo, mas brincava que o ambiente lá em Brasília está quente. E o Planalto tem feito de tudo para preservar o presidente Bolsonaro. O senhor entende que está sendo eficiente nesse processo ou a coisa ainda está muito complicada para o governo federal? Eu creio que ainda vai muito complicada para o governo, né? Primeiro porque as revelações são ruins. Segundo porque a CPI está ligando pontos, né? Ela está mostrando como uma série de coisas que até já eram relativamente conhecidas, né? A maneira como o governo lidou com a pandemia era muito mais do que o problema isolado e restrito a um ou outro funcionário, ou eventualmente aquelas falas do presidente que ele tem costumeiramente ou falando contra a vacina ou prescrevendo o tratamento precoce, coisas do tipo. Mas havia, enfim, toda uma estrutura armada dentro do governo para produzir esse tipo de ação, tanto a postergação da compra de vacinas, como também a prescrição de tratamentos que nós sabemos que não tem fundamentação científica. Então, tudo isso não foi feito de improviso, vamos dizer assim, foi feito de uma maneira muito estruturada dentro do governo, que, claro, aumenta a responsabilidade do governo e, consequentemente, piora a situação para o presidente. Até agora, ele não conseguiu mostrar que isso não é verdadeiro, né? E aí, claro, a CPI vai produzindo todos os dias uma série de informações e uma narrativa muito ruim para o governo, que contraria aquela narrativa que o governo tenta imprimir esse fato e aí desgasta o presidente. O professor Cláudio Couto, o presidente publicamente, no estilo dele, tem se mostrado muito confiante, diz que não vai ser atingido por mentiras e tudo mais, ao mesmo tempo também ele conta com o apoio do Centrão. Esse mesmo Centrão que está, de certa forma, afundando o governo, pelo menos em termos de denúncias. E, ao mesmo tempo, o próprio Gilberto Kassab já disse que é possível um impeachment. Como é que o senhor avalia todo esse contexto político e essa possibilidade de impeachment? Vamos lá. Começando pela questão da fala do Kassab, né? A fala do Kassab é sintomática, né? Se ele diz
que há possibilidade de impeachment, e também já deu outras declarações de que havia mau cheiro, né, em ações do governo, dando a entender, inclusive, que não estaria com Bolsonaro na eleição de 2022, e a gente sabe que o partido caçado PSD é um partido que, enfim, tende a apoiar qualquer governo, ele está sinalizando a possibilidade de um desembarque. É possível que isso também atinja outros partidos do Centrão. O Centrão, a gente sabe, ele não se vende, né? Ele só se aluga. E aí, consequentemente, quem obtém o seu apoio sabe que não pode contar com ele, independentemente das circunstâncias. Se amanhã fica difícil, fica complicado para o Centrão, o presidente se torna tóxico, o Centrão se afasta, vai procurar outro porto para atracar a embarcação e, consequentemente, joga o presidente ao mar. Essa é a tendência. A gente já viu isso com presidentes passados, com Collor, com Dilma, que sofreram um processo de impeachment. E se isso efetivamente vier a ocorrer, esse afastamento do Centrão, o presidente perde aquele apoio que existe no Congresso. Né? O preço do Centrão sobe quando o governo está fraco. Mas se o governo começa a ficar fraco demais, se torna inclusive tóxico, como eu já mencionei, aí na realidade a coisa começa a ficar cara para o Centrão, porque ele não vai querer estar ao lado de um governo que pode lhe produzir um desgaste e, consequentemente, piorar as perspectivas de eleição dos seus membros para o ano que vem. Em relação ao mercado, como é que o senhor avalia o posicionamento do mercado diante de tudo isso? Olha, acho que o mercado ele se divide em diferentes setores, né? A gente viu aí recentemente o noticiário dando conta de que já existe uma mordidura de uma aliança entre certos setores do mercado, alguns segmentos da classe política, inclusive do próprio Centrão, setores vinculados ao sistema de justiça, que estariam aí pensando em viabilizar o afastamento do presidente, com base aí nos vários crimes de responsabilidade que ele cometeu, para poder viabilizar, inclusive, o surgimento de uma terceira via, né? De uma candidatura que esteja à direita da candidatura hoje predominante no cenário, que é a candidatura do ex-presidente Lula, mas que ocupa um espaço à esquerda, e aí você teria espaço para o surgimento, para o crescimento, mais do que para o surgimento, dessa candidatura. Com Bolsonaro ocupando aquele espaço que vai ali da extrema-direita até a direita propriamente dita, e abocanhando talvez um pedaço da centro-direita, não tem muito por onde crescer essa candidatura de terceira via. E aí segmentos de mercado hoje se colocam contra ele. Agora, outros ainda acreditam que reformas podem avançar, que políticas favoráveis aos interesses de mercado podem caminhar por meio da presença do Paulo Guedes no Ministério da Economia e da Defesa, ainda que cada vez mais frágil, porque o presidente não exatamente lhe prestigia tanto assim, de medidas de caráter economicamente liberal. Precisa ver até quando vai isso, porque se o governo começa realmente a se fragilizar, e essa situação que a gente vive hoje tende a produzir fragilização do governo, a despeito de um semi-boom de commodities que a gente tem, mas que a gente não sabe se chega, por exemplo, no emprego, isso vai minando a popularidade, diminui a chance do governo sobreviver e, consequentemente, pode tornar difícil para o mercado manter esse apoio a despeito de tudo. E aí que vem uma outra questão, falamos do mercado, falamos do ambiente político, e até que ponto todos esses acontecimentos podem gerar um barulho nas ruas, uma mobilização mais ampla. O senhor acredita nisso, professor? Olha, eu acho que já estão gerando. Nós tivemos aquela grande manifestação do dia 19, né, 19 de junho, que levou muita gente de oposição ao governo às ruas. Nós tivemos ontem aquele pedido do mega impeachment, né, o mega pedido de impeachment, super pedido de impeachment, com todos os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente. A gente tem ali 23 crimes de responsabilidade listados, é crime de responsabilidade para ninguém botar defeito, e já existe, até em função também do depoimento dos irmãos Miranda, o deputado e o servidor público, uma nova manifestação de rua marcada aí para o dia 3, né, para o próximo final de semana. Então, consequentemente, a população já está indo à rua e tudo indica que essa nova manifestação do dia 3 tende a ser uma manifestação grande por conta desse cenário que não é nada favorável ao governo. Inclusive, ela seria mais tarde, ela foi antecipada em função desses novos episódios, dessas novas denúncias afetando o governo, inclusive afetando aí diretamente a figura do presidente que teria prevaricado ou não dar seguimento a uma investigação sobre aquelas denúncias e os documentos que lhe foram encaminhados pelo deputado Luiz Miranda, seu irmão. Professor, nós temos mais um minutinho, então, muito rapidamente, eu queria que o senhor... A expectativa é que essa CPI seja prorrogada. E aí eu pergunto, é possível vislumbrar um desfecho para essa CPI? Qual seria esse desfecho, na verdade?
Olha, acho que o desfecho até, de certa maneira, já vai ficando claro. É um relatório muito ruim para o governo, né? Existe uma maioria de senadores independentes ou de oposição ao governo que têm sido bastante duros nas críticas que fazem. As evidências que aparecem também são muito desfavoráveis ao governo. O clima vai se tornando ruim para o governo. Tudo isso indica que o relatório será muito negativo. Daí para frente, já não depende mais da CPI. Ela produz o relatório, pode ter impeachment, pode chegar para o Ministério Público, mas a gente sabe que o PGR é amigo do presidente, pode inclusive para os tribunais internacionais. E aí a vida do presidente pode se complicar. Bom, vamos aguardar então. Eu agradeço ao professor Cláudio Couto, cientista político e coordenador de mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da FGV. Muito obrigado, sempre um prazer em falar contigo. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite. Laerte e Luciano.